Imagens impressionantes do planeta Júpiter mostrando duas pequenas luas, anéis fracos e auroras nos polos norte e sul foram tiradas pelo telescópio espacial James Webb da NASA. A Agência Espacial dos Estados Unidos divulgou as fotos e disse que não esperava que fossem tão boas. As imagens foram tiradas com a câmera de infravermelho próximo do Observatório de Paris e coloridas artificialmente, pois a luz infravermelha não é visível ao olho humano. Auroras sobre os polos norte e sul de Júpiter aparecem em cores mais vermelhas, enquanto a grande mancha vermelha, uma tempestade maior que a Terra, aparece em branco. Uma imagem mostra os anéis fracos de Júpiter e suas luas. Lançado em dezembro de 2021, o telescópio espacial James Webb está orbitando o Sol a uma distância de 1.600.000 quilômetros da Terra, em uma região do espaço chamada segundo ponto de Lagrange. O telescópio é uma colaboração internacional entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, envolvendo mais de 10.000 pessoas. Um atleta brasileiro que participava da primeira das provas do Ultra Trail de Mont Blanc, uma das corridas de trilha mais importantes da Europa, morreu na noite desta segunda-feira, devido a uma queda nas proximidades do refúgio de Plan Glacier, na França. Em comunicado divulgado hoje pela organização da ultramaratona, foi informado que o acidente aconteceu durante a madrugada, pela hora da França, quando o participante percorria com companheiros de equipe o itinerário oficial, realizado de forma permanente e equipado. Ainda segundo a nota oficial, as equipes de resgate chegaram em um helicóptero e constataram a morte do atleta brasileiro. A competição seguiu apesar do acidente. Ao todo, são 300 quilômetros percorridos por equipes de 2 ou 3 integrantes, com desnível positivo de 25.000 metros. Os competidores saíram 2 dias atrás pela manhã de Chamonix, nos Alpes franceses, e chegarão domingo ao ponto final da prova, na mesma cidade. No ano passado, outro corredor, um cidadão tcheco de 35 anos, também sofreu um acidente durante a corrida de trilha e acabou morrendo. Organizações sociais e de esquerda fizeram uma passeata nesta segunda-feira para encenar o enterro do salário mínimo na Argentina, que é de 47.850 pesos por mês, cerca de R$ 1.800 pelo câmbio oficial em meio a altas taxas de inflação. Coroas de flores, faixas com o slogan "O salário está morto" e até um caixão de madeira foram os elementos da procissão fúnebre, que terminou em frente ao Ministério do Trabalho pouco antes da reunião entre representantes de sindicatos e empresas para atualizar o salário mínimo. Durante o protesto, os manifestantes pediram um aumento do salário mínimo para 111 mil pesos por mês, o equivalente ao custo da cesta básica total para uma família de 4 pessoas e o valor atualizado para estabelecer a linha da pobreza. O número de protestos sociais tem aumentado nos últimos meses na Argentina, que está passando por uma espiral inflacionária causada por desequilíbrios macroeconômicos e pelo impacto da invasão russa da Ucrânia nos preços internacionais de energia e alimentos. De acordo com os últimos dados oficiais, os preços na Argentina registraram um aumento interanual de 71% em julho e de 46,2% nos primeiros 7 meses do ano. Já os analistas de mercado, consultados pelo Banco Central da Argentina, projetaram para 2022 uma inflação de 90,2%. O Ministério Público argentino pediu em audiência nesta segunda-feira uma pena de 12 anos de prisão e a inabilitação política da vice-presidente argentina Cristina Kirchner. O pedido ocorre por suposta corrupção na licitação de obras quando Kirchner foi presidente, uma acusação que seus apoiadores consideram uma perseguição. A política é acusada de crimes de associação ilícita agravada e administração fraudulenta agravada. Estima-se que a sentença seja proferida até o fim do ano. Minutos após a divulgação do pedido de condenação pelo promotor Diego Luciano, a presidência argentina emitiu um comunicado em repúdio, afirmando que nenhum dos atos atribuídos à ex-presidente foi comprovado. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, expressou profunda simpatia e solidariedade à vice-presidente. Kirchner conseguiu superar vários processos por supostos crimes ocorridos em seus 2 mandatos presidenciais, mas ainda enfrenta 5 julgamentos. Apoiadores de Cristina Kirchner se reuniram em frente ao Congresso nesta terça-feira.
A vice-presidente foi aplaudida quando apareceu. Cristina qualificou o pedido de 12 anos de prisão feito contra ela como uma perseguição judicial para afastá-la da política. Acusada junto a outras 12 pessoas pelos crimes de associação criminosa e improbidade administrativa, o Ministério Público solicitou também, em sua última audiência de acusações, a inabilitação política vitalícia da vice-presidente. Eu estive no Tribunal de Buenos Aires ouvindo por 5 dias esses tipos de acusações que não eram acusações, eram ficção, roteiros e muito ruins, além de falsos. O julgamento começou e nada, absolutamente nada do que eles disseram foi provado. Empieza o juízo. Nada, absolutamente nada de lo que dijeron foi provado, pero no es que... Ex-presidentes como Dilma Rousseff e Evo Morales manifestaram solidariedade a Cristina Kirchner. Dilma afirmou em uma rede social que Kirchner é vítima de mais um ato brutal de lawfare e de perseguição política. Lawfare é uma palavra inglesa que representa o uso indevido dos recursos jurídicos para fins de perseguição política. O governo dos Estados Unidos alertou nesta terça-feira que a Rússia pode intensificar nos próximos dias os ataques contra a Ucrânia. A advertência foi feita na véspera do aniversário de 6 meses de um conflito sem conclusão à vista e que provoca o temor de uma severa crise energética internacional. A embaixada americana na Ucrânia informou em seu site que o Departamento de Estado dispõe de informações segundo as quais a Rússia intensifica seus esforços para executar ataques contra a infraestrutura civil e instalações governamentais na Ucrânia nos próximos dias. Washington pede aos cidadãos americanos que saiam da Ucrânia pelos meios de transporte terrestre privados disponíveis. A advertência foi divulgada um dia antes do Dia da Independência da Ucrânia, que este ano coincide com os 6 meses do início da invasão russa. Nos últimos dias, as autoridades do país já haviam alertado para a possibilidade de novos ataques russos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconheceu que a cada dia existe uma ameaça de novos bombardeios contra a capital Kiev e disse que, em caso de ataques, haverá uma resposta forte. O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta segunda-feira que a Rússia, como uma nação poderosa e independente, só buscará políticas que satisfaçam seus interesses fundamentais, de acordo com a mídia oficial do país. Em um vídeo por ocasião do Dia da Bandeira Nacional, que é comemorado em 22 de agosto, Putin também anunciou que a partir de 1º de setembro deste ano, todas as escolas do país começarão a semana coletiva com uma cerimônia de hasteamento da bandeira e entoação do hino. A Rússia é uma potência mundial forte e independente. No cenário internacional, estamos comprometidos em buscar apenas as políticas que atendam aos interesses vitais de nossa pátria, acrescentou. Наш флаг, поднятый более 3 веков назад на первом российском военном корабле. Ele afirmou ainda que a bandeira russa significa viver de acordo com nossa própria vontade, escolher nosso próprio caminho e segui-lo tornou-se parte do código genético de nosso povo. O governante russo salientou ainda que a bandeira nacional e a bandeira vermelha da vitória incutem na nova geração um apreço pelos valores do patriotismo, da cidadania e da responsabilidade pelo futuro da pátria, informou a agência russa TASS. Porsches, Mercedes, Bentleys, carros de luxo a perder de vista no aeroporto de Helsinki, capital da Finlândia. O que todas essas preciosas naves têm em comum? As placas de origem russa. Após Moscou promover a invasão à Ucrânia, Helsinki se tornou um importante local de trânsito para cidadãos do país vizinho. O motivo é que a União Europeia fechou o espaço aéreo para aviões da Rússia, forçando os turistas que querem visitar o velho continente a encontrar alternativas indiretas para viajar. A Finlândia é o primeiro país Schengen para muitos turistas. Eles vêm aqui com vistos do espaço Schengen emitido por várias nações diferentes. A partir daí, vão mais longe no continente através do aeroporto de Helsinki. Isso aumentou claramente desde que as restrições da Covid na Rússia terminaram. Agora, há um boom tanto nesse turismo como nos pedidos de novos vistos. O espaço Schengen é uma área composta por 26 países europeus que aboliram oficialmente todos os passaportes e outros tipos de controle de fronteira.
De acordo com as autoridades, quase 2/3 dos turistas russos viajam com um visto Schengen emitido por algum país, como Hungria, Itália, Áustria, Grécia e Espanha. As normas Schengen não permitem que a Finlândia feche sua fronteira a nacionalidades específicas. Esse tipo de sanção pode ser decidida apenas em conjunto pela União Europeia. Seria bom que na reunião dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia no final de agosto, os países estivessem preparados para discutir a situação. Ao mesmo tempo que a Finlândia e as nações bálticas vão restringir os vistos, seria bom se todos os países do bloco tomassem decisões semelhantes. A Finlândia anunciou recentemente que limitaria os vistos de turistas russos para 10% do volume atual a partir de 1º de setembro. Não tenho certeza se deveríamos ser proibidos de viajar. Acho que todos deveriam viajar, porque quando você vê como outros países pacíficos vivem, você também se torna mais pacífico. Alguns países como Letônia, Lituânia e Polônia, que dividem fronteiras com a Rússia, já pararam de emitir vistos para turistas do país vizinho. A Estônia vai mais longe e já tenta barrar russos que tenham vistos emitidos de outras nações europeias. Na semana em que a guerra da Ucrânia completa 6 meses, o conflito está longe de ser uma unanimidade entre os russos. A unanimidade na Rússia só existe em torno do desejo de que a paz retorne o quanto antes. O mundo era bom, a Rússia crescia, se desenvolvendo, se reerguendo. Então, uma surpresa. Sinto muito pelos ucranianos. Eles sofrem por nada, não fizeram nada de errado. É claro que tudo mudou, tudo ficou mais caro, mas vamos com calma. Isso não é o principal. O fato é que pertencemos a uma geração que passou a infância na guerra e estamos muito tristes que a nossa velhice esteja de novo sob a guerra. E embora vivemos longe das operações militares, nos entristece profundamente que as pessoas morram independente da nacionalidade. Em Moscou, é possível observar alguns símbolos de apoio à ofensiva militar no país vizinho, como os adesivos Z em algumas janelas de carros, em referência à letra pintada sobre os tanques russos na Ucrânia. Mas no centro da capital russa, cujos habitantes são mais liberais do que no resto do país, a maioria das pessoas entrevistadas pela AFP lamenta a invasão ou critica o conflito. Não deveríamos brigar uns com os outros, é um erro. Deixe os políticos lutarem, mas não as pessoas que sofrem. Na guerra, todo mundo sofre. Apesar da indignação de alguns russos e do impacto das sanções econômicas, muitos apoiam a decisão do presidente Vladimir Putin. No fim de semana, durante um fórum sobre os militares perto de Moscou, foi grande o apoio ao chefe de Estado russo. Grande parte das pessoas estava vestida com camisetas com a letra Z. Acreditamos na retidão do nosso comandante em chefe. Somos contra o nacionalismo em qualquer uma de suas manifestações. Acreditamos que todos os povos, incluindo os da antiga União Soviética, devem se unir contra essa ameaça do nacionalismo ucraniano. O nacionalismo é a ameaça mais perigosa dos novos tempos. Acreditamos que os habitantes do Donbass e Lugansk pertençam ao povo russo. Temos que ajudá-los, mesmo que custe nossas vidas. Acho que mais cedo ou mais tarde o conflito seria necessário. Um final horrível é melhor do que um horror sem fim. De qualquer forma, em algum momento vamos vencer e tudo ficará bem depois. Embora as forças russas tenham dificuldade em progredir e a guerra se prolongue, aqueles que apoiam a ofensiva não duvidam do final. Acho que venceremos e vamos chegar a uma situação em que reverteremos as decisões ilegítimas de Mikhail Gorbachev e retornaremos às fronteiras de 1945. Esse é o único caminho, não há outro. A decisão de Vladimir Putin de enviar tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro mudou a vida de muitos russos. As sanções econômicas contra o Kremlin levaram grandes marcas ocidentais, como Nike e McDonald's, a sair do país. A Rússia também sofre com o encerramento das atividades de inúmeras companhias aéreas e uma forte inflação, entre outros problemas.
O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, previu nesta terça-feira um inverno duro e uma guerra de desgaste na Ucrânia com batalhas de vontade e logística, pela qual pediu para manter o apoio ocidental a Kiev para que possa resistir à invasão russa e permanecer uma nação soberana. Em seu discurso na segunda cúpula da Plataforma da Crimeia, Stoltenberg afirmou que a Ucrânia forte, estável e independente é essencial para a segurança euroatlântica e que os aliados devem ficar com a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Winter is coming. And it will be hard. O inverno está chegando e será difícil. O que vemos agora é uma batalha de desgaste. Esta é uma batalha de vontades e de logística. É por isso que devemos sustentar o apoio à Ucrânia no longo prazo para que ela continue sendo uma nação soberana e independente, disse Stoltenberg. O ex-primeiro-ministro norueguês lembrou que os aliados da OTAN continuam a apoiar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e o seu direito à autodefesa e alertou que, da mesma maneira como o presidente russo Vladimir Putin iniciou esta guerra, é ele quem deve pará-la e retirar suas forças da Ucrânia. O presidente Putin pensou que poderia esmagar o povo ucraniano e suas forças armadas, dividir nossas nações democráticas, ditar o que os outros fazem. Ele estava errado, disse o secretário-geral da OTAN. Ele também parabenizou o que chamou de incrível capacidade de Kiev de resistir a agressões brutais e responder a ataques, recapturar território e infligir pesadas perdas à Rússia. A Sony, gigante do setor de eletrônicos e jogos do Japão, é objeto de uma ação coletiva no Reino Unido. A ação exige 5 bilhões de libras por abuso de posição dominante nas vendas relacionadas ao PlayStation. Esse valor equivale a 30 bilhões de reais. Segundo uma nota divulgada no site dedicado ao processo, a denúncia foi apresentada pela plataforma de defesa do consumidor Resolve em 19 de agosto, no Tribunal de Cassação da Concorrência, em nome de quase 9 milhões de clientes. No processo, a Sony e o PlayStation são acusados de violar leis de concorrência e de roubar pessoas, fazendo-as pagar uma comissão de 30% em cada jogo digital ou a cada compra dentro dos jogos na loja do PlayStation. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta terça-feira que não existirá um Minsk III, em referência aos acordos internacionais para colocar fim à guerra na região do Donbass, e se colocou contra um cessar-fogo imediato com a Rússia. No ponto em que estamos, não estamos prontos para um cessar-fogo. Já explicamos que não haverá Minsk III, nem Minsk V, 7, etc. Não jogaremos esses jogos, disse o chefe de Estado durante a entrevista concedida em Kiev. Questionado sobre o interesse da Ucrânia de encerrar a guerra antes do inverno, Zelensky garantiu que, se as hostilidades terminarem agora, o país que lidera perderá a metade do território. O presidente afirma que o cessar-fogo seria uma armadilha, já que, em seguida, as negociações durariam anos para depois novos ataques da Rússia serem realizados, com tentativas de tomadas das províncias de Mykolaiv e Odessa, na costa do Mar Negro. Logo vão querer regressar, por exemplo, à nossa capital, afirmou Zelensky. Estabilizar a situação onde as tropas estão paradas agora mesmo para apaziguar de alguma maneira a Federação Russa é algo que o Estado ucraniano não fará, completou.